O propósito da nossa conversa nesse café teológico é tratar acerca da identidade do cristão à luz da igreja. E para a gente ter um tema específico para esse encontro, eu trouxe 1 Coríntios, capítulo 15, verso de 1 a 11. Eu trouxe o seguinte questionamento, para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Quem sou eu e como devo servir? Pois bem, quando foi que o assunto identidade se tornou tão relevante no nosso meio? Nós vivemos em um tempo em que nunca se falou tanto sobre o tema da identidade. Não é verdade, por exemplo, que a gente acorda todo santo dia para trabalhar e pensa quem de fato nós somos ou qual é a nossa identidade. Mas ainda assim, parece que de alguma maneira, pela sociedade que nós vivemos, essa resposta ela é meio que cobrada de nós. Quem de fato nós somos? E é bem verdade que nós ansiamos, de alguma maneira, por uma resposta vinda a essa pergunta. Este anseio ele pode ser percebido, por exemplo, dentro da nossa cultura, mais especificamente em todo tipo de produção cinematográfica, cultural. Está cheio de exemplos dos quais nós podemos identificar uma certa necessidade de identificação de um personagem. Por que a gente gosta tanto de histórias nas quais o personagem descobre seu verdadeiro eu após uma infância que parecia não fazer muito sentido para ele? Só que eu posso lhe citar alguns. Harry Potter, Luke Skywalker, Superman, Tarzan, Hércules. Para quem gosta de desenhos japoneses, o Naruto. Todos eles tiveram uma infância demasiadamente conturbada e parece que quando eles crescem e progridem, eles encontram uma resposta, o seu verdadeiro eu. O tema está tão batido que existe, inclusive, estúdio cinematográfico de animação infantil que repete essa mesma história dezenas de vezes e está sempre vendendo, né? Um deles até canta uma música, Livre Estou, né? É basicamente isso. A gente vê isso o tempo todo na cultura que nos cerca. Só para a gente pegar um exemplo de um desses personagens aqui citados, o Superman ele vai para a casa dos pais adotivos, ele não sabe quem é, mas ele sabe que ele é um jovem um certo desengonçado, vamos dizer assim. Ele tem uma força fora do comum, ele não se encaixa dentro do ambiente que ele se encontra, mas conforme ele vai crescendo, o pai dele traz uma revelação bombástica. Você é um extraterrestre. E não somente um extraterrestre dentro desse processo, certas coisas começam a fazer sentido para o Superman, a ponto dele se identificar como um herói. Ele encontrou uma identidade para si. Essa identidade é travestida de uma carteira de identidade, a fantasia do herói, e tudo aquilo que ele faz em nome dessa identidade. Ele agora é o Superman, ok? A resposta para a pergunta que eu fiz anteriormente para cada um de vocês consiste no fato de que nós vivemos em uma era de profunda fragmentação do eu, marcada por uma crise de identidade. E essa crise de identidade faz com que, costumeiramente, nós amemos personagens que acabam por descobrir quem de fato eles são. Afirmações como redescobrir-se, encontrar o seu verdadeiro eu, você é a chave para o seu sucesso, esteja bem consigo mesmo. São exemplos sintomáticos da nossa época. O homem moderno parece, de alguma forma, encontrar valor e propósito na própria vida apenas quando descobre o seu verdadeiro eu. Tentando entender um pouco sobre essa afirmação da identidade no período moderno, um teólogo muito conhecido, chamado Carl Trueman, ele escreveu um livro chamado A Ascensão e Triunfo do Self Moderno. E ele começa esse livro com uma provocação bastante interessante para entender os nossos dias. A provocação é o seguinte: quando a frase "sou um homem preso no corpo de uma mulher" passou a fazer tanto sentido nos dias de hoje? Essa é a provocação dele. Pode parecer brincadeira, mas quando eu faço essa afirmação hoje, mesmo que todos aqui não concordemos com ela, todo mundo sabe do que a gente está falando. A gente entende essa pergunta.
Mas houve uma época, talvez dos nossos avós, aqueles que não têm avós vivos, ou dos nossos bisavós, em que fazer esse tipo de questionamento jamais faria sentido. A pessoa sequer entenderia o que está sendo comunicado quando uma pergunta dessa aparecesse. E é aí que vem a grande sacada da questão. Pode parecer que esse questionamento tenha como objetivo falar de sexualidade, afinal a gente fez uma afirmação que diz respeito a gênero, mas isso é apenas uma consequência do espírito da era que nós vivemos nos dias de hoje. A causa verdadeira, ela é muito mais profunda do que o questionamento acerca da própria sexualidade. A gente está falando de uma cultura que é conhecida como cultura do self. E ela veio para ficar. Ela ascendeu e triunfou. Ela persiste nos dias de hoje e a gente vai entender um pouquinho dela antes de entrar efetivamente no texto bíblico que nós lemos. Para a gente entender o que de fato é a cultura do self, nós precisamos pensar como era a cultura no passado. Antigamente, compreendia-se que o significado estava exposto, cabendo ao homem conformar-se com a realidade. Isso significa que o homem encontrava a sua identidade, o seu valor, o seu propósito em coisas que eram externas a ele. O homem era um homem político, passou a ser um homem econômico, passou depois a ser um homem psicológico, e aí nós temos a tal da cultura do self. Antes ele via valor quando ele entrava dentro do cenário político na Grécia Antiga e discursava aos muitos e entendia o seu valor na comunidade a partir disso. Depois nós temos um homem que passa a ser um homem religioso, que percebe o seu valor dentro da vida da igreja, algo que nós estamos diante do cristianismo da Idade Média. Depois nós vemos um homem econômico, um homem que vê o seu valor naquilo que ele produz e naquilo que ele consome. Nós estamos diante da Revolução Industrial. E após tudo isso, nós temos hoje a figura de um homem psicológico. Tá? Então, esse homem psicológico, ele possui um imaginário social de que ele pode moldar a realidade a fim de atribuir propósito e valor a qualquer coisa, da maneira que fizer sentido para ele. Há um nome para isso. A gente chama de homem de plástico. O homem psicológico, ele é um homem de plástico. Ele é um homem de plástico porque o plástico ele pode ser moldado da maneira que você quiser que ele fique. É um instrumento extremamente maleável. A gente faz brinquedo com ele, faz peça, faz qualquer coisa. Ele pode se tornar a forma que se pretende ter. Então, para a gente citar o exemplo do livro, né, o questionamento foi feito em cima de gênero, de sexualidade. O homem psicológico, o homem pós-moderno, ele faria sentido para ele a sua sexualidade, né? Para citar o exemplo do livro, se o que faz sentido para a pessoa é a sua sexualidade, aí será estabelecida a sua identidade. Então ele diz, eu sou hétero, eu sou trans, eu sou bi, a gente vê esse tipo de afirmação. Entretanto, essa identidade ela não precisa ser necessariamente sexual. Ela poderia ser estabelecida na sua produtividade. Então é muito comum a gente se identificar hoje com a nossa profissão, não é verdade? Quem você é? Eu sou arquiteto, engenheiro, psicólogo, militar. Isso é um tipo de proposta de identificação pautada no eu e mais especificamente no eu que produz, no eu que consome, no eu que trabalha. Mas a gente também pode ver identidades hoje de alguém que se estabeleça na sua produtividade. Vocês já pararam para pensar no que o coach é hoje? Ele é alguém que tem uma identidade profundamente cercada ao redor da sua produtividade. Veja que se você vier para conversar comigo, eu vou tornar você uma pessoa que vai confiar em si mesmo, vai explorar novos set minds e você vai encontrar uma nova forma de ser alguém produtivo, vai fazer mais do que você está acostumado a fazer. A gente tem gente, por exemplo, que estabelece a sua identidade também na saúde, com alguma pitada de estética. Veja, por exemplo, quantos procedimentos estéticos que transformam o seu corpo têm cada vez mais sido feitos. Falamos sobre isso, por exemplo, na nossa última jornada teológica, acerca do transhumanismo.
E também podemos ver valor e propósito naquilo que fazemos nas redes sociais ou no nosso ativismo político. Quais seriam, então, os marcos da chamada Era do Selfie que eu citei e exemplifiquei para vocês? Nós estamos falando de um período marcado pela exaltação da figura individual, com o ser humano completamente definido por características puramente psicológicas. O que rege o indivíduo consiste naquilo que ele pode pensar a respeito de si, como ele se enxerga. Há uma abdicação da natureza humana, e aqui nós temos uma relação com a nossa jornada teológica. Essa abdicação da natureza humana é a abdicação de uma natureza que foi dada pela fé cristã. A identificação de eu, de indivíduo cristão, indivíduo natural, homem como imagem e semelhança de Deus, ela foi tomada pela cultura do self. Tá? E essa abdicação da natureza humana acaba por fazer com que o ser humano seja profundamente plástico, como nós citamos. Ou seja, que ele pode ser moldado por eventos históricos, sociais e gostos pessoais. É por isso que hoje é cada vez mais comum a gente se contentar apenas com aquilo que sentimos vontade de fazer, e não com aquilo que muitas vezes precisamos fazer. Então a ideia de dever, inclusive, dentro desse aspecto, acaba por se perder no mundo de hoje. Nós temos uma identidade tão centrada no eu, que a satisfação do eu é, antes de todas as coisas, o mais importante a se seguir. Pela primeira vez, nós vemos uma geração que vai ao mercado de trabalho e ela se importa mais com o bem-estar no trabalho do que condições financeiras, por exemplo. Isso é um traço da cultura do self. E aqui cabe uma vírgula, seja positivo ou negativo, tá? Não necessariamente tudo o que está acontecendo é ruim, mas o fato é, existe um movimento que está pautando a identificação do ser humano, a sua visão de propósito, de quem ele imagina ser, sempre voltando esse entendimento para si. Isso é um movimento que veio, já está acontecendo e veio para ficar. E nós cristãos, muitas vezes, por mais que pensemos não sermos afetados por isso, o fato é, a gente já dialoga com esse tipo de coisa sem sequer perceber. Ok? Então, quando foi então que tudo isso começou? Né? A gente pode encontrar o início desse processo no pensamento dos filósofos iluministas, mais especificamente Rousseau. Tá? Ele é o autor famoso daquela ideia de que o homem é bom, mas a sociedade é quem o corrompe. As ideias de Rousseau, elas apontam desde cedo para a visão de alguém que deveria se libertar da cultura depravada a fim de obter contato com o homem intrinsecamente que é bom. Então a cultura, por ela depravar o homem, nós devemos nos abandonar dela por meio de, talvez, mais para frente vocês vão ver algo como revolução, a fim de que esse tipo de sociedade seja uma sociedade que impacte cada vez menos o indivíduo que é bom. Essa é a afirmação de Rousseau. Tá? Nós podemos, inclusive, encontrar os traços do entendimento de Rousseau e como isso impacta a identidade do cristão nos dias de hoje, quando a gente compara Rousseau com alguém que a gente conhece bem, um teólogo lá do século IV, chamado Agostinho. Rousseau tem uma obra chamada Confissões, parecida com a obra de Agostinho, que também se chama Confissões. E nessa obra de Rousseau, ele tem uma cena, uma história bem interessante que é contada por ele a respeito do roubo de aspargos. Quem leu Confissões sabe que Agostinho tem uma história parecida. A gente vai falar um pouco dela mais para frente. Mas, basicamente, Rousseau, ele rouba aspargos a pedido de um amigo dele, de uma plantação da vizinhança. E ao fazer esse tipo de roubo, ele percebe que o que movimentou o coração dele para roubar os aspargos não foi o sentimento de ganância. Ele não queria pegar e surrupiar algo para si, simplesmente por ter mais. Mas ele queria fazer algo para estar bem com uma pessoa que estava ao seu lado, para estar bem com alguém que ele convive em sociedade. Esse era o questionamento de Rousseau. Então ele entendeu que ele cometeu um certo ilícito moral, e esse ilícito moral só aconteceu porque ele queria dar
satisfação a alguém com quem ele convivia em sociedade. Essa é a afirmação do Rousseau. Mas que o coração dele estava única e exclusivamente inclinado a ajudar alguém de quem ele gostava. Essa era a argumentação do Rousseau. Curiosamente, Agostinho também passou pelo processo de roubo de plantação, mas o caso de Agostinho foi peras. Lá no livro As Confissões de Agostinho, ele conta do caso em que ele e um grupo de amigos foram roubar peras de um vizinho. Ele também percebeu que isso não era por um sentimento de ganância. As peras eram ruins e a do terreno dele, inclusive, eram muito melhores. Ele afirma isso nas Confissões. Mas lá pelas tantas, a conclusão de Agostinho é uma conclusão completamente diferente da de Rousseau. Agostinho conclui que o motivo dele ter roubado as peras da pereira era porque ele tinha um coração completamente pecaminoso. Ele atribui o erro moral dele ao seu próprio pecado, enquanto Rousseau atribui esse problema a algo externo. Ok? Então aqui nós podemos já perceber uma certa mudança no paradigma de como você entende a responsabilização do indivíduo perante a sociedade e perante tudo aquilo que ele faz, inclusive perante o próprio Deus. Desculpe, irmãos. Essa história, irmãos, ela não para em Rousseau. Esse processo de abandono de uma identidade incompreendida de um ser humano que é nascido no pecado, ela passa para um ser humano que é bom, mas que a sociedade o corrompe, e outros filósofos como Nietzsche, e aí teóricos como Freud, Darwin, Marx, vão continuar nesse processo a ponto de afirmarem não mais agora uma natureza humana boa, mas uma completa negação da natureza humana. E aí essa negação da natureza humana, ela existe porque uma vez que você não tem uma natureza humana, você constrói uma para si. Está aí a visão, de alguma forma bem resumida, de como nós chegamos ao indivíduo psicológico. Esse é o processo. Ok. Qual é a relevância da gente falar tudo isso que a gente falou até o presente momento? Nós precisamos perceber que isso nos afeta. E isso nos afeta de tal maneira que permite, por exemplo, identificar quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, buscando santificação e, por fim, também buscando a nossa verdadeira identidade, isso permite que nós compreendamos que muitas vezes nós podemos ficar suscetíveis a adaptações culturais do modelo bíblico de identidade. Deixe-me ser mais específico. Ao ler a palavra de Deus, buscando encontrar quem de fato você é, pode ocorrer da influência cultural que você tem fazer você enxergar no texto bíblico uma identidade que não é a identidade que o texto bíblico diz que você tem. Ok? Esse é o grande problema quando a gente está diante de uma cultura. Todo o processo de envolvimento cultural é um processo de abandono da parte da cultura que é contrário a Deus para abraçar a parte da cultura que concorda com as verdades do Evangelho e para redimir e rejeitar a parte que não é a favor do Evangelho. Por isso nós precisamos entender os movimentos que nos cercam ao redor. Se a gente quiser ser santo, se a gente quiser se relacionar com a cultura de uma maneira digna, nós precisamos compreendê-la. Perfeito? Então agora a gente vai especificamente para a palavra de Deus. Onde a gente fica nisso tudo? Como a nossa fé explica a nossa identidade e como isso pode ser compreendido à luz da igreja. E de que forma isso possibilita que eu viva em comunidade de maneira correta? As perguntas que nós responderemos hoje. Se quisermos entender a identidade do cristão e, por consequência, a identidade do cristão à luz da igreja, nós precisamos antes compreender bem como essa identidade distingue um cristão de um não cristão. Ok? Nós costumeiramente ouvimos algumas verdades acerca do Evangelho, e uma delas é que a beleza do Evangelho ela vai ser tão maior
a beleza da graça de Deus, ela vai ser tão maior à medida que nós compreendamos a profundidade que foi o nosso pecado. Se a gente entende o que é o nosso pecado diante de Deus, a gravidade dele, a gente consegue enxergar a doçura do Evangelho. Essa é uma das afirmações que nós costumamos fazer quando nós falamos acerca do Evangelho. E no texto bíblico que nós lemos hoje, nós encontramos alguém que fez esse processo. Alguém que precisou fazer esse exercício. Paulo foi perseguidor da Igreja de Cristo. Apreciou o martírio de muita gente, inclusive. Mas no encontro para Damasco, ele teve uma experiência que mudou completamente a vida dele. De lá ele não sairia mais o mesmo. Então ele percebeu a profundidade do seu pecado e mudou completamente a sua natureza, passando a crer em Cristo, uma vez que nesse caminho ele percebeu que ele não perseguia somente a igreja, mas o próprio Cristo. É assim que ele recebe lá em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é essa a afirmação? Mas o que acontece com Paulo é algo extremamente profundo. Ele sai de perseguidor a perseguido. Ele sai de carrasco a um oprimido. Essa mudança de identidade é uma mudança que culturalmente a gente não consegue explicar. A gente não consegue olhar para a cultura e identificar como alguém poderia mudar de uma maneira tão brusca a ponto de a sua vida se reverter de cabeça abaixo. Alguns questionamentos podem vir à nossa mente, inclusive quando a gente trata desse assunto, como, por exemplo, como alguém deveria se sentir quando tem a plena consciência de que um dia machucou aqueles que hoje ele tem em alta conta. Será que isso passava pela mente de Paulo? O homem que perseguiu irmãos, ou melhor, perseguiu pessoas que mais à frente ele passaria a chamar de irmãos em Cristo, as pessoas que ele passaria a ter em mais alta estima. Esse tipo de processo passa na mente do apóstolo. E a passagem que nós acabamos de ler, ela tem a resposta de como Paulo se sentia. Percebam, quando Paulo fala com a igreja de Corinto, ele precisava lidar com uma série de problemas. A igreja de Corinto era uma igreja de Deus, esses homens eram santos. Paulo assim os chama, mas era uma igreja que possuía muitos problemas. Problemas como comportamento faccioso, problemas como a má utilização dos dons espirituais, negação da ressurreição do corpo de Cristo, falta de caridade, por aí vai. Havia todo tipo de problema lá. E um dos grandes problemas que Paulo precisou lidar durante esse processo foi de fazer com que algumas pessoas crescem naquilo que ele tinha para falar. As pessoas duvidavam do apostolado de Paulo, tinha gente falando mal dele. Uma pequena pausa aqui. Você já tomou conhecimento de alguém que falou mal de você? Quando você soube disso, como você se sentiu? Deu aquele frio na barriga, aquele calafrio, você ficou gelado? Nós nos importamos demais com o que as pessoas falam, não é verdade? Bom, prosseguindo. A fim de reafirmar a doutrina da ressurreição, e é isso que Paulo vai começar a falar em 1 Coríntios capítulo 15, ele precisa antes defender o seu apostolado. O apostolado de Paulo é a origem do ensinamento dele. Ele está começando o capítulo falando do seu apostolado porque tudo que ele aprendeu do próprio Cristo. É essa a afirmação deles. Ele diz assim, olha, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e continuam firmes. Ok? Isso é que ele diz no versículo 1. Todo ensino da igreja é um ensino apostólico. Ele precisa ser recebido do próprio Cristo, transmitido para outros para que possam crer. E aí Paulo inicia o capítulo 15 dizendo, quero lembrar a vocês
do evangelho que eu preguei, o evangelho que eu recebi, ok? Não há outro fundamento que possa ser estabelecido sobre a igreja que não o dos apóstolos e dos profetas. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, verso 20. Ele conclama, portanto, que se escute aquilo que ele diz a respeito de Cristo. E o que ele diz? Que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Essa é a afirmação do apóstolo. Diante disso, todo cristão deveria ouvir a fala de Paulo. Ele parece enfatizar isso à medida que contrasta com algo que ele falou anteriormente. Então, se a gente vai para o capítulo 14, um pouco antes, os versos 37 e 38, quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, ele faz a seguinte afirmação: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado, é a afirmação de Paulo. Curiosamente, esse verbo que ele está dizendo aqui, ignorar, é o mesmo verbo que inicia lá no início da passagem, quando ele fala, quero lembrar-lhes. Né? Se alguém o ignorar, ou se alguém não quiser saber, esse será ignorado. E aí ele começa o capítulo 15, verso 1, dizendo, eu quero lhe lembrar, eu quero que vocês não ignorem, eu quero que vocês façam a saber. É como se ele estivesse fazendo um jogo de palavras, dizendo o seguinte, mais ou menos. Se vocês não sabem de tudo isso que eu estou falando, e se consideram espirituais, eu vou dar a vocês a conhecer agora o que de fato eu aprendi de Cristo. Então é essa a forma que ele tem de defender o seu apostolado. Vocês se consideram espirituais e não dão valor ao que eu escuto, então eu quero lembrar a vocês agora o que eu vou dizer. É assim que ele começa. Então, essa percepção já nos traz a informação na carta de que parece dar a entender de que quando Paulo está falando a respeito disso e defendendo o seu apostolado, havia pessoas na igreja que não acreditavam muito bem nele. E isso é de se esperar, porque Paulo está falando de comportamentos facciosos, de gente que dizia ser de Paulo ou de Apolo, por exemplo, e ao mesmo tempo que lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, ele deixa explícito que ouviu de alguns irmãos que tinha gente falando na igreja de Corinto que a sua aparência ela era fraca. Então, perceba, nós temos alguém que está ouvindo alguém falando mal dele, ele reivindica o seu apostolado e, diante de todas essas afirmações, ele chama a atenção, mesmo sendo descredibilizado, para a mensagem que está sendo proclamada. Essa é a ação do apóstolo. Aos que acreditavam na fraqueza do apóstolo Paulo, Paulo encontrava isso motivo de alegria. Ele, de fato, se via como o menor dos apóstolos. Ok? Parece que, diante desse fato, ele teria duas grandes alternativas, e aqui a gente começa a pensar um pouco a respeito da visão da identidade de Paulo. Ele poderia se vangloriar no fato de ser um apóstolo. Ele viu o próprio Cristo. Poucos viram o Cristo ressurreto. E ele faz parte desse pequeno grupo. Ou ele poderia se depreciar como alguém que, de fato, perseguiu a igreja. As duas alternativas seriam alternativas erradas. Se Paulo se assim visse, somente uma delas, ele estaria completamente errado na visão a respeito de quem ele de fato é. E qual o problema dessas duas visões? O problema delas é que ambas buscam propósito e valor em si mesmos. A primeira delas diz, eu sou um apóstolo. Toda a glória seja minha. A segunda seria, vejam como eu sou o menor deles, mas no fim, apontando também para si como um elemento de construção da sua própria identidade. Ok? E aí é que está o ponto. Ele não faz nenhuma das duas coisas. E talvez haja uma certa dificuldade da gente entender que é problemático também ter uma visão inferiorizada de si mesmo. E isso, de fato, é também um problema. Tá? Perceber-se como alguém abaixo dos demais costuma ser um caminho para autocomiseração. Ou seja, olha como eu sou coitado, olha como eu sou
tão sozinho, olha como eu sou tão triste, como todas as coisas ruins acontecem somente comigo. Esse tipo de postura, na verdade, diz respeito a uma pessoa que leva em si em demasiada conta. Ele acredita ser alguém tão importante que coisas ruins não deveriam acontecer com ele, por exemplo. E aí é que está o problema da visão diminuta de si mesmo. Porque quando as coisas ruins acontecem, e elas acontecem com todo mundo, essa pessoa entra em desespero. Ok? Tudo porque ela atribuiu valor e propósito acima das expectativas que ela tinha com relação à vida. Agora, Paulo, ele faz algo completamente diferente. Paulo transita numa direção oposta. Ele se distancia de uma identidade alicerçada no self para encontrar significado e existência naquilo que Deus diz para ele. Ele diz no verso 10, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Observe, ele tira da mente uma visão pautada na identidade de alguém que é um ser completamente autorreferente para ser teorreferente. Ele vai olhar a identidade, ele vai olhar o propósito dele pensando em quem Deus é. Nós estamos falando de uma identidade não alcançada com as próprias mãos, mas de uma identidade que foi recebida. Quando Paulo diz pela graça, ele está afirmando que tudo que dá sentido à sua vida não é obra de homens, mas é obra do próprio Deus. Esta afirmação é uma afirmação que ela vem somente do Evangelho, porque antes nós éramos pecadores, incapazes de estabelecer um relacionamento com Deus, sem que Ele percorra todo esse processo até nós. E Deus ele faz isso por pura misericórdia, já que não há em nós absolutamente nada e nem qualquer valor que enriqueça a um Deus que é perfeitamente satisfeito em si mesmo. Tudo que nós podemos dar a Deus, de nada vale, porque Deus é completamente satisfeito em si. Então, diante disso, Paulo chegou ao extremo dos efeitos que o pecado pode causar no ser humano, na vida pregressa à sua salvação, mas ele também viu algo muito maior. Ele viu a graça de Deus transformá-lo completamente para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. A identidade do cristão, ela precisa estar alicerçada na sua regeneração. No momento em que Deus pega o coração de pedra do homem, esmiuça, ele tira todo o comportamento resistente do coração do ser humano e começa a pôr um coração que é sensível, um coração que se inclina às coisas de Deus, um coração de carne, assim como o profeta Ezequiel diz lá no capítulo 36 e no verso 25. A partir desse processo que tira a resistência do homem e faz com que esse homem seja submisso à vontade de Deus, nós podemos ser chamados filhos de Deus. A partir daí, nós somos aquilo que chamamos de novas criaturas. Paulo também diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E aí, somente agora, com todo o significado alicerçado na pessoa de Deus e o que Deus fez por nós, o apóstolo ele pode dizer algo que é demasiadamente grande, mas sem soar qualquer tipo de arrogância. Ele diz no verso 10, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. E é aqui que talvez a gente encontre o primeiro caminho para olharmos a identidade do cristão à luz da igreja. Pela graça de Deus, definindo quem Paulo é, ele serviu mais do que a todos os apóstolos. Essa é uma afirmação que trabalha a identidade do cristão ao seu serviço na igreja. Então, isso significa, irmãos, que a nova natureza que nós encontramos em Cristo, a natureza de filhos, ela proporcionada pela graça de Deus, é o elemento que impulsiona todo cristão a servir a igreja.
Gordon Fee, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: a graça de Deus aponta diretamente para a existência deles mesmos, os coríntios, que Paulo está falando, em Cristo. Eles próprios são a prova segura de que a graça de Deus, no que diz respeito ao apostolado de Paulo, não foi ineficaz. Perceba, a graça de Deus na vida de Paulo, dando a ele a identidade, a ponto dele fazer ser quem ele de fato é, traz a existência dos coríntios. Essa é a afirmação que Paulo faz. Porque foi a graça de Deus que permitiu que ele trabalhasse muito mais e trabalhasse mais para os irmãos da igreja de Corinto. Essa é a afirmação do apóstolo. Uma pergunta: você já serviu alguém na igreja a ponto dessa pessoa ser a prova da graça de Deus em você? Ainda dá tempo. Pela graça, então, Deus atribui identidade a um dos seus filhos para que eles possam ser o instrumento de trazer a existência, isto é, dar identidade, a outros que farão parte da família de Deus. Deus está edificando sua igreja, utilizando ela mesma como um instrumento para fazer tal coisa. Ele começou com o fundamento dos apóstolos e dos profetas e caminha ao longo de todo lugar, trazendo gente de todo povo, tribo, raça, língua e nação. E ele faz isso por meio da sua igreja. A igreja é uma comunidade na qual um grupo de pessoas traz a identidade a outro grupo de pessoas que fará parte dela mesma. É um organismo que se retroalimenta ao longo de toda a história. O Evangelho chegou a cada um de nós, e nós aqui estamos sentados porque alguém pregou para uma pessoa que estava há séculos atrás da gente. E essa pessoa um dia chegou na América e plantou uma igreja, e assim sucessivamente. Essa é a beleza do Evangelho. A oportunidade que nós temos de dar identidade a quem não tinha identidade, e a partir desse momento, essa pessoa que tem uma nova identidade, ter uma identidade igual à nossa identidade. Essa é a sacada. E por isso nós podemos dizer que esse mistério, ele é um mistério de graça abundante, porque as coisas vão crescendo, e a igreja de Deus vai crescendo, não somente em números, mas em sabedoria, em edificação. É como o próprio Cristo, que na sua parábola diz que o reino dos céus é como um fermento que leveda toda a massa. A massa ela vai crescer. E esse é o processo do corpo de Cristo. Ele nos encarrega desse feito, e isso é importante para nós, como se nós fôssemos mordomos e fiéis a essa obra que o próprio Deus nos chama a realizar. E é isso que Paulo ensina em Corinto. Ele ensina também isso em uma outra passagem, e eu quero ler com vocês. Gostaria que voltassem no capítulo 4, vamos ler os versos de 1 a 5. Ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Percebam uma coisa, na passagem que nós acabamos de ler, Paulo ele não tem em conta a opinião dele. É isso que ele diz. Ele diz assim, nem eu julgo a mim mesmo, lá no verso 3. Isso é bem interessante porque a nossa cultura concordaria, por exemplo, com a afirmação que Paulo diz lá no verso 3 no início.
Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Não é isso que a gente ouve? Não se importe com o que as pessoas digam ao seu respeito. Esse tipo de afirmação é comum no nosso ambiente. Mas o problema é o que vem depois, né? Você não deve se importar com o que os outros pensam, o que importa é como você se sente. Nessa parte, Paulo também discorda. Ele diz, nem eu julgo a mim mesmo, mas quem me julga é o Senhor. É revelador para os dias atuais o fato de Paulo não levar em conta a sua própria opinião. Isso porque é a única opinião que importa para o cristão, aonde ele encontra o verdadeiro sentido, valor, identidade, propósito, consiste no fato de que aquele que lhe deu a identidade é aquele que confia o ministério e o serviço aos seus filhos. Então, somente quem deu essa identidade é que pode julgar a pessoa cuja identidade é dada. É assim que funciona. Nós não devemos nos martirizar ou autocomiserar, acreditando que a nossa opinião seja demasiadamente levada em conta, mas nós também não podemos ser afetados pela opinião alheia. Não se leve muito a sério. Talvez esse seja um bom conselho. Mas leve demasiadamente a sério aquilo que Deus tem para dizer ao seu respeito. E o que Deus tem para dizer ao respeito da gente, enquanto cristãos, e enquanto cristãos no âmbito da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Paulo diz o seguinte: nós somos individualmente membros, mas em conjunto nós somos um corpo. Essa é a afirmação da identidade do cristão à luz da igreja. Quem eu sou? Membro. À luz da igreja, corpo. Essa é a afirmação do apóstolo. Então, diante dessa verdade, da afirmação de que nós não podemos levar em conta a cultura do self que nos rodeia, nós não devemos levar em consideração as afirmações que outras pessoas ou nós mesmos devemos ter a respeito de nós, mas sim tudo aquilo que o próprio Deus nos traz à luz do Evangelho. Uma pergunta ainda precisa ser respondida: como eu devo servir? Essa é a segunda pergunta do nosso tema. A primeira resposta é que nós devemos servir com vontade. É assim que nós saberemos, de fato, se a graça de Deus atuou em nós. Lembra que Paulo disse que pela graça de Deus ele é o que ele é, e essa graça fez com que ele trabalhasse muito mais? Então saberemos que, de fato, temos essa identidade se trabalharmos, e trabalharmos com vontade. Mas essa vontade que eu estou dizendo aqui para vocês, não é uma vontade pautada na necessidade de possuir um sentimento autêntico antes de agir, sabe? Aquela coisa assim, Lucas, como é que eu vou ter vontade? Vontade é uma coisa que é involuntária. Nós somos muito reféns da autenticidade. A verdade é essa. Isso é um produto do self, do homem psicológico, que ele só faz as coisas quando ele se sente assim. Mas a afirmação acerca do Evangelho, quando nós falamos a respeito de intencionalidade, nada tem a ver com quando me der na telha, né? Não é isso que nós queremos dizer. Nós não estamos falando de fazer apenas quando nos sentimos bem. Isso faz parte da cultura do self. Servir com vontade significa ser desejoso em trabalhar. Ser, em últimas palavras, intencional. Ok? Por intencionalidade, o que nós precisamos dizer é que nós precisamos ter a iniciativa de ir aos nossos irmãos. É inconcebível que a gente chegue na igreja e a gente não vá aos nossos irmãos, procurando entender as necessidades deles, procurando compreendê-los, relacionarmos melhor com eles. Isso vale também para a pessoa que está isolada. É inconcebível que você chegue na igreja e passe mais de 6 meses
e não procure ninguém para se relacionar. Isso é inviável para o corpo de Cristo. E nós devemos seguir o exemplo de intencionalidade do nosso próprio Cristo. Jesus, ele rompe o curso da história, encarna, a fim de anunciar um reino cuja principal característica é transformar inimigos em amigos. Então percebam, quando Jesus ele vem à Terra, todos aqueles que estavam em pecado eram inimigos de Deus, e ele os transforma em amigos. Chega a gente na igreja hoje que nem inimigo nosso é, e a gente não consegue conversar com essa pessoa. Esse é o problema. O objetivo dessa intencionalidade precisa ser o fato de que nós temos o mandamento de discipular aqueles que caminham conosco. A vida em comunidade é essencial para a formação do caráter cristão. Como diz Timothy Keller, assim como a experiência mais formativa da vida é sermos membros de uma família, a principal forma de crescermos na graça e na santidade é nos envolvermos profundamente na família de Deus. A comunidade cristã é mais do que apenas um grupo de apoio, ela é uma sociedade alternativa. É por intermédio dessa sociedade humana alternativa que Deus nos transforma em quem e no que somos. Então essa comunidade, ela vai nos transformar no que somos, quando por meio delas nós aprendemos e praticamos, com vistas a exercitar a verdade, como diz o Keller. Então, diante disso, não somente os nossos encontros devem ser intencionais, mas as nossas conversas precisam ser intencionais, ok? Nós precisamos, de alguma forma, abdicar um pouco do tempo de conversa, bater papo, mera bateção de papo, e focarmos, de alguma maneira, no convívio, a fim de extrair todo o conhecimento que a nossa fé tem e como esse conhecimento precisa se aplicar à nossa realidade. É isso que nós fazemos quando atuamos em comunidade de maneira intencional. E aí a gente precisa lembrar novamente da palavra de Paulo. Pela graça, trabalhei mais do que todos eles. Vocês já viram alguém trabalhar sem isso não ter custado nada para a pessoa? Quando você trabalha, você apresenta tempo, habilidades, esforço ao seu empregador e ele te retorna com salário. Da mesma maneira, o trabalho e o serviço na igreja, ele vai custar alguma coisa de você. E você tem que estar naturalmente disposto a abdicar disso. Nem que seja tempo ou alguma coisa valiosa para o corpo de Cristo. Mas a gente precisa ser compreensivo nisso, de que o serviço vai custar algo para a gente. Talvez custe vigor ou saúde, mas tudo é feito para a glória de Deus. A vida em comunidade ela não deve parar por aí. Nós manifestamos a identidade do corpo de Cristo quando também nos dedicamos a ouvir aqueles que estão ao nosso redor, auxiliando a cada um deles em suas dificuldades, suportando uns aos outros em amor, por exemplo. Assim, há uma necessidade muito grande de que nós criemos um ambiente em que cada um de nós seja capaz de se encontrar com outro irmão e apresentar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. Nós não somos pessoas superpoderosas, nós somos pecadores falhos que precisam do aconselhamento mútuo, do acompanhamento e do discipulado, da caminhada, para dividir as dificuldades e os desafios que nós temos, porque é por meio desse processo que o próprio Deus vai nos tornando cada vez mais idênticos ao seu Filho Jesus. Então, ao servir ao corpo de Cristo, fazendo esse processo, nós devemos levar em conta o fato de que Deus deu ao seu corpo os mais variados dons. Tá? Então, como Paulo disse, algo nos foi confiado e nós devemos dar conta a Deus por tudo isso. Por isso, precisamos ser sábios no emprego dos nossos dons, sabendo que Deus nos capacitou de maneiras diferentes.
Então, cada um aqui vai ter uma habilidade, uma propensão, uma capacidade para agir de uma maneira que edifique o seu próximo, e essas maneiras não precisam ser necessariamente as mesmas. Cabe uma pequena ressalva aqui. Isso não deve significar, irmãos, de forma alguma, que nós devemos focar apenas nos dons que Deus nos deu no serviço ao próximo. Nós não devemos apenas observar as habilidades e aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer como um método para servir aos irmãos da igreja. Existe um caminho muito maior, que é o caminho do amor. E no caminho do amor, a gente procura servir os nossos, não somente com aquilo que nós somos bons, mas até com aquilo que nós não somos muito bons. E isso precisa ser afirmado por nós. Nós precisamos servir dentro de todas as áreas possíveis. Precisamos ser integrais nos nossos serviços. Precisamos lembrar que o mesmo Jesus que ensinou é o Jesus que lavou os pés dos discípulos. E aqui fica um ponto interessante, porque, via de regra, muitos buscam a alternativa do serviço quando esse serviço, de alguma maneira, vai dar certa notoriedade. Busca-se, então, o ensino, determinadas práticas como cantar, como estar à frente, mas o nosso serviço precisa ser, inclusive, em áreas que ninguém mais vê. Então, não acreditem em teólogos que são excelentes na Bíblia, mas não têm habilidades com a vassoura, ok? Essa é uma afirmação muito importante para os dias de hoje. Por fim, a igreja precisa ser uma comunidade forte. Isso significa que nós devemos reafirmar a noção de natureza humana, aquela que foi retirada pela cultura do self. Essa natureza humana, ela é moldada e construída por meio de relacionamentos. Então, uma das facetas dessa comunidade forte se revela, por exemplo, quando a gente investe no culto público. O culto é o elemento que compõe a identidade da igreja. E nós devemos enxergar esse ato solene como um meio pelo qual nós glorificamos a Deus e manifestamos essa identidade. Dessa forma, a seriedade dada ao ajuntamento dos irmãos manifesta aquilo que nos distingue dos demais, a nossa verdadeira identidade. Então, portanto, enquanto corpo, congreguemos. Tá? Toda essa relação, ela encontra um ápice. A relação da intencionalidade, do discipulado, do serviço mútuo, da utilização dos nossos dons, ela desemboca no domingo. Nós precisamos olhar para o culto que nós prestamos a Deus como o ápice do serviço da nossa caminhada cristã. E aí sim vai fazer sentido a gente falar de um culto que renova as nossas forças, renova os nossos corações e nos traz uma identidade de corpo de Cristo. Portanto, respondendo de maneira clara, quem sou eu? Eu sou membro do corpo de Cristo, à luz da igreja. E como devo servir? De maneira intencional, com os meus dons, discipulando, servindo em amor, em comunidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que nós tivemos um espaço para pensar um pouco acerca de coisas que costumeiramente não fazemos, mas que são preciosas para nós. Que o nosso senso de identidade, de dever, alcançado pela graça e totalmente fundamentado por ela e pelo aquilo que o Seu Filho fez na cruz do Calvário, seja o elemento, Senhor, o combustível pelo qual o serviço na igreja venha a ser realizado. Que nesse ponto sejamos profundamente práticos, entendendo, Pai, que o desenvolvimento do pleno conhecimento das Tuas verdades dizem respeito ao aprendizado para viver a vida
Vida essa que o Senhor nos deu e nos proporcionou e pela qual somos muito gratos. Enche o nosso coração de temor e de compaixão por aqueles que muitas vezes nós não tivemos a intencionalidade de falar e de buscar. Que venhamos ter essa postura sem vacilar jamais, Senhor, pois sabemos que o Senhor é fiel e essa graça poderosa há de trabalhar muito mais no nosso meio, para o louvor e glória do Teu nome. Amém.